certas coisas agradáveis acontecem para que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos do Espiritismo. Uma vez que o Espiritismo, como vocês bem sabem, nos alertam sobre muitos desses problemas que nós encontramos, principalmente na prática mediúnica, mesmo porque o Espiritismo lida diretamente com a mediunidade e, ao contrário de qualquer outra doutrina, filosofia ou mesmo religião, tem o seu sistema muito bem engendrado, tudo na mediunidade é muito bem explicado, os porquês, as razões, né? Por que que assim é melhor do que assado, enfim, o que é certo e o que é errado. Sim, ao contrário do que andam às vezes propalando por aí, não existe relativismo. Ou está certo ou está errado, né? É mais ou menos como uma cirurgia. Imagine se cada cirurgião fosse fazer uma operação e cada um resolvesse fazer do seu jeito, fora das técnicas já estabelecidas como realmente eficientes. Então, para tudo, pessoal, existe a técnica correta, existe a maneira correta, e o que foge àquilo pode dar certo, como pode dar errado. E como as coisas geralmente não podem ser feitas à la vontade, como se diz, a probabilidade é que quando se faça alguma coisa sem conhecer bem a técnica, acabe dando errado. A possibilidade, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, os espíritos que revelam sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras e pela baixeza de sentimentos, claro, pessoal. Um indivíduo desencarnado, um espírito, que é baixo no linguajar, que é cínico, ele não pode ter elevação de sentimentos, não combina, não tem como. As palavras exprimem aquilo que está cheio o coração, na grande maioria das vezes. Já nos ensinava os evangelhos. Então, cinismo da linguagem, mentiras, quer dizer, você falar coisas que não existem, que não acontecem, que não são verdade, é o que a gente está vendo por aí. E que a gente tem vindo aqui no canal para tentar colaborar para que sejam aí desmascaradas essas mentiras. E pela baixeza de sentimentos ou pela perfídia de seus conselhos, como um exemplo, dei recentemente numa live, onde o indivíduo diz que, por exemplo, há planetas, há mundos onde um homem pode ter várias mulheres, que é tudo muito natural, e uma mulher pode ter vários homens. E que lá ninguém é de ninguém. Isso é uma perfídia de conselho. Porque a pessoa vai, mesmo ele dizendo que isso acontece em outros mundos, o que é mentira, ela vai achar, poxa, se em mundos superiores eles podem, por que eu não posso fazer aqui? Se lá é bom, aqui também é bom. E aí, logo de cara, junto a esse grande ensinamento, para não dizer o contrário, ele coloca quem como modelo? Mr. Catra. Ele falou sobre um cantor que já morreu, que já desencarnou. É um cantor de funk, chamado Mr. Catra, que era casado com várias mulheres e tinha filhos dessas mulheres. E ele vivia bem, ele amava todas as mulheres dele, todos os filhos, dava assistência para todos os filhos, para todas as mulheres, dava amor para todas elas e vivia um amor imensurável naquela casa. Tá. Com as suas 20 e tantas mulheres e um número incontável de filhos que nem eu mais lembro. Acho que era mais de 30. E que ele amava todas as mulheres de uma maneira assim profunda, um amor maravilhoso. Vocês viram aí o próprio Mr. Catra depois se arrependendo de tudo isso quando chegou os resultados, né, pessoal? Que ele mesmo confessou que eram os resultados de todos o seu comportamento desregrado. Então, ali, ó. Existem planetas
que os seres de lá têm 4 sexos. Existem planetas que os seres de lá têm 20 sexos diferentes. Existem planetas que é normal uma pessoa de outro sexo se relacionarem, homossexuais. Lá tem hétero, homossexual e bissexual. E tudo isso lá é normal. Lá. Então, ali, ó, perfídia de conselhos. Certamente são menos dignos, quer dizer, esses espíritos que têm essas características são menos dignos do nosso interesse que aqueles cujas palavras denotam arrependimento. O que Kardec estava falando aí? Das reuniões mediúnicas. Que é claro que nós deveríamos e devemos ter muito mais cuidado com um espírito que já pelo menos denota algum arrependimento do que esses que revelam esse tipo de comportamento. Porque os que já estão arrependidos já deram um primeiro passo. Eles já não estão mais dispostos a continuar com um comportamento inferior. Já os primeiros, não. Esses ainda estão de tal forma, né, presos às suas mais paixões, que talvez ainda demore para que se modifiquem. E aí tem uma observação ali, ó, que alguém considerado cínico, porque ele utiliza esse termo ali, né, cinismo da linguagem, também pode ser alguém que é desavergonhado, descarado, imprudente, impassível ou obsceno. Então, por isso que ele diz lá, ó, Kardec, como um professor de francês, né? Ele era um gramático da língua francesa, sabia utilizar muito bem as palavras. Então, cinismo da linguagem, quer dizer, a obscenidade da linguagem, a imprudência, né? Uma linguagem desavergonhada, que foge aos princípios do bom trato, né, da boa convivência social entre as pessoas. E que não é à toa. Porque se fosse à toa, se fosse à toa, então a gente deveria voltar lá para as cavernas. Porque nas cavernas, o ser humano, né, os seres humanos agiam como animais. Né? Então, se isso ocorre, diferentemente daquela época, é que tem uma razão de ser. O ser humano verificou que aquilo é bom, que aquilo é agradável, né? Isso faz bem a todo mundo. Próxima. Então, ali, cínico, que expressa cinismo, desprezo pelas normas sociais ou pela moral vigente. Olha o que nós vimos lá há pouco, Kardec se utilizando. Olha lá, cinismo da linguagem. O que é o cínico? Que expressa cinismo, desprezo pelas normas sociais ou pela moral vigente. Imoral. E ainda, repleto de fingimento, desfaçatez. Exemplo, aluno muito cínico. Aluno, né, repleto de fingimento, repleto de desfaçatez. Então, nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. Os espíritos, nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. Não adianta ele se dizer Jesus, Maria, José, ET. A gente tem que ver duas coisas. O fundo, né, que é o conteúdo, e a forma, que é a linguagem. A ele, no que tange a linguagem, Kardec desenvolve. A trivialidade. Quer dizer, o que é algo trivial? É algo comum, que qualquer um poderia fazer ou falar. E a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, então os dois. Se um homem ou mulher, né? Homem aqui está como espécie humana, né? Um homem ou uma mulher tem um comportamento trivial, ou uma linguajar trivial, banal, baixo, e grosseria nas expressões, não é bom. Isso é o quê? É sempre indício de inferioridade moral. Sempre.
Advérbio de frequência que indica 100%. Não tem exceção. Kardec não estabeleceu exceção aí. Teu espírito tá cheirando a merda. Idiotas, só falam merda. Que merda. Só tem merda. Porque estão em sintonia com as fezes e se afundam, os próprios moradores estão se afogando nas próprias fezes, nas suas fezes. Então, também são fezes. E a merda acontecer, para depois o ensinamento ser maior com relação às coisas que ele vai fazer acontecer depois que a merda for feita. A merda foi feita. E olha o ensinamento que ele está dando. Que merda! Onde você está se afogando na própria merda. Então, a trivialidade é a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, nos dois. Então, isso vale para o médium também. Prestem bem atenção nisso. É sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual, claro. O indivíduo ignorante, o indivíduo que não tem a sua inteligência expandida verdadeiramente, não só no papo, ele vai ter um vocabulário muito mais digno, que vai primar pela fineza das expressões, pela riqueza do vocabulário, não vai agredir o ouvido do outro. Vai ser fluente, né, nas palavras. As palavras sairão doces, mas não uma doçura premeditada, porque ocorre de maneira natural. Aquilo é dele, é da pessoa. Claro que há pessoas que sabem, de certa forma, ou até certo ponto, fingir uma superioridade, mas vai até a página 2. Elas sempre se traem em um momento ou outro. Então, tá aí. É sempre indício de inferioridade moral, a trivialidade, a grosseria das expressões. Suas comunicações exprimem a baixeza dos seus pendores. E, olha lá que eu acabei de falar, se tentam iludir, se passando por superiores, né? Porque, claro, um espírito inferior vai tentar se passar por superior. Falando com sensatez, como nós aprendemos com o espiritismo, que um espírito inferior consegue até a determinado momento misturar joio com trigo. Vai sair trigo dali, mas a gente não pode ficar só com trigo. Por isso que Erasto falou, é preferível rejeitar 10 verdades, 10 trigos, a aceitar uma só mentira, que é o joio. E tem gente que está deixando o joio rolar. Por vezes tem mais joio do que trigo. Tem 9 joios e 1 trigo. E o pessoal está aceitando. Como que as pessoas estão tendo preguiça para pensar, com que facilidade elas estão aceitando qualquer um aí falando de espiritualidade. Não precisa nem ser de espiritismo, de espiritualidade. Realmente está complicado. Então vamos lá. Suas comunicações exprimem a baixeza dos seus pendores e se tentam iludir, que eles vão tentar iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Olha lá. Quando nós dizemos que esses falsos profetas aí, esses falsos cristos, esses falsos médiuns, esses charlatães vão cair por si próprios, eu estou me baseando aí. Que eles conseguem enganar por um tempo, mas não o tempo todo e também não enganarão para sempre. Eles mesmos vão cair. E no que tange especificamente ao falso Kardec, parece que ele
andou aumentando a aposta aí no seu penúltimo vídeo. Ele disse que agora vai falar as coisas, ele disse que agora está em comunicação direta com Deus. Diz que agora ele não quer mais saber nem de conselho de Jesus, que tudo que ele falar e pensar vai ser Deus que estará falando através dele. No nível dele. Então ele está dobrando. Eu acordei de manhã e o pai falou comigo. Não é mentor, não. Foi Deus. E Deus falou comigo. Deus era o fogo azul. E ele falou comigo face a face. Porque eu tenho intimidade com ele, porque eu sou um com ele, em grande potência. E Deus falou, eu vou colocar muita coisa na tua boca. E o que eu vou colocar na tua boca vai deixar muita gente com muita raiva de você. Você vai falar tudo o que eu vou mandar você falar. Não os tema. Eles não tocam em você, não fazem nada. E ele está falando comigo todo dia. Porque o seu desejo é o meu desejo, a sua vontade é a minha vontade, porque você é um comigo. E o que você deseja vem de mim. Então você pensou, está criado, está feito. Foi o que Deus disse para mim. Antes do meio-dia, Deus apareceu para mim de novo. Ele está falando comigo toda hora, face a face. Não é mentor, é a fonte criadora. E ele disse: eu vou falar com você assim como eu falava com Moisés. A verdade está sendo revelada e as máscaras estão todas caindo. Porque a verdade chegou. Deus falou para mim, na segunda-feira, eu vi a rua toda pegando fogo. Eu vi a rua toda, todas as ruas, o planeta inteiro pegando fogo. Eu falei, pai, o que é isso? Ele falou, é o Apocalipse. O Apocalipse já começou há muito tempo. Eu sei que é a revelação. Eu sei disso. O que ele quis dizer? É a troca, é a transição planetária. Ele já começou, eu sei, há um bom tempo. Mas hoje, na segunda-feira, ele disse, no dia 10 de junho, foi quando ele atingiu o ponto crítico. E no momento que o Apocalipse atinge o ponto crítico, você, o meu enviado, brilha. E a minha autoridade vem toda sobre você, para equilibrar a treva. E assim é. Porque Deus não deixa os seus filhos desamparados. Então, o Apocalipse está no ápice, atingiu o ponto crítico, mas a luz está aqui, em grande potência. As igrejas estão todas contaminadas pelo diabo, todas contaminadas pelas trevas. Ele tem muita comunhão com Deus. É que ele não é compreendido porque ele está muito além de todos os que estão ali. Muito além. Os que estão ali vão ter que comer muito feijão com arroz para chegar no nível dele. Eu vou colocar na tua boca as verdades. Então ele está dobrando a aposta. Então vamos ver até onde que essa aposta vai. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Esse é o último slide. Pode estabelecer-se como regra invariável, ó, prestem bem atenção, em negrito, regra invariável, não tem variação disso, não tem relativismo, não adianta quererem arrumar brecha, cantinho, jeitinho é aqui no Brasil. Aqui a gente tem jeitinho brasileiro para tudo. E você sabe o que tem dado esse jeitinho brasileiro, né? Né? A gente vê isso todo dia. Então, pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos, e a gente acabou de aprender que também dos homens, está sempre, novamente o advérbio de frequência, em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Então, jamais o indivíduo, por exemplo, ou um homem ou uma mulher que se digam missionários, avatares, espíritos de primeira grandeza, etc., etc., enfim, salvador da humanidade, Cristos, Messias, se eles não tiverem essa linguagem que esteja em relação com o seu grau de elevação, isso será uma mentira.
Eles estarão fazendo um papel que não corresponde à realidade. Será uma mera encenação. Os espíritos, continua lá, realmente superiores, não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Então não vai ter um traço de trivialidade, um traço sequer de baixeza moral. Não vai ter palavrão, não vai ter escatologia, não vai ter figuras de linguagem que possa remeter as pessoas a imagens mentais desagradáveis. Não vai ter um sinal sequer de inferioridade moral. Isso não é moralismo. Porque quando nós chamamos a atenção para essas coisas, que nós temos chamado a atenção, do tal do Mr. Catra, do indivíduo lá bater o peito, dizer que teve 600 mulheres, sabe o que ele diz? E alguns de vocês não acompanham tão de perto, que é tudo moralismo. Que isso é coisa de gente religiosa. Então, o que a gente vê nesse universalismo aí, nesse espiritualismo fast food, como a gente tem apelidado, é um descompromisso da elevação moral, que eles tanto apregoam, do comportamento. Para eles, uma coisa não está ligada à outra. Ah, Arthur, mas eles falam de reforma íntima, mas é só na superfície. O que adianta eu chegar para vocês? Olha, pessoal, não fofoquem, isso aí é ruim, né? Falar mal dos outros. E aí depois eu digo para vocês, olha, sejam promíscuos. Claro que eles tentam, né? Sejam promíscuos, né? Mintam para as pessoas, enganem. Não adiantou nada, porque eu estou tentando melhorar uma parte que, ok, se eu fizer não vai fazer tanta diferença. E estou jogando as pessoas dentro de uma ordem de ideias, de um comportamento que realmente vai ser muito pior. Que inclusive vai envolver outras pessoas. Né? Para o indivíduo ser promíscuo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que usar as outras pessoas. Ele vai trocar de parceiros como troca de roupa. Aí, numa dessa, né, a pessoa lá cria um vínculo sentimental, né, com ele. Não quero não, eu só te usei. Eu só usei você por uma noite. Quer dizer, como se a pessoa fosse uma coisa, um descartável qualquer. Então, você está ferindo, né? Isso só para dar um exemplo aí, dentro das mais variadas sordidezes que eles andam dizendo por aí, que vocês têm acompanhado por aqui. Né? Então, os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isso constitui um sinal indubitável de inferioridade. Então, não tem conversa. Uma só expressão de baixeza já mostra quem é aquele espírito, ou quem é aquela pessoa, aquele médium. E com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências, lembram lá das conveniências sociais, do trato social, da convivência social, tá aí, ó. Se fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela. Sempre, novamente, o mesmo advérbio de frequência. Eu estou sendo chato mesmo, pessoal, para ver se entra. Não na cabeça de vocês aqui, que eu sei que, meu Deus do céu, conheço a maioria de vocês. Jamais acreditariam num absurdo desse. Estou falando para os fanáticos, que são muitos, que estão seguindo isso daí. Que reflitam, pelo amor de Deus, que estão alimentando monstros verdadeiros farsantes de primeira categoria, que se fazem passar
por missionários, enquanto chafurdam na lama da inferioridade total. Isso é enganação, isso é mentira, isso é teatro. A nossa presença aqui na internet, eu sei que os incomoda, e nós somos pequenos. Agora, imagine se fossem mais espíritas como nós a fazer essas denúncias. Qual a força que nós não teríamos? Infelizmente, nem todos estão com essa coragem ou com essa disponibilidade. Às vezes a gente entende. Mas, pessoal, nos centros espíritas, chamemos a atenção para essas coisas. E haverá falsos cristos e falsos profetas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Se não fosse importante, não estaria lá. Está lá escrito: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Olha o que a gente está vendo. E que abundará a iniquidade. A caridade de muitos esfriará. Por que a caridade de muitos esfriará, pessoal? Porque vai ter uma hora em que essas seitas aí, esses indivíduos vão cair, e essas pessoas vão ficar: poxa, Deus não existe, pô, eu fui enganado, poxa. Muita gente chega até a virar cético, ateu, devido a essas decepções que esses indivíduos provocam, mais cedo ou mais tarde provocam, não tem jeito. Né? Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda arremata dizendo: então, se alguém vos disser o Cristo está aqui, e é isso que está acontecendo, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas, por isso o título do nosso live de hoje, se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Quer dizer, até os mais capacitados poderão ser seduzidos. Embora seja quase impossível que o sejam completamente. Por quê? Porque chega uma hora que se levanta a ponta da orelha. O diabinho, uma hora, ele mostra o rabo. É o diabinho que se faz de anjo, mostrando a cauda. Então tá lá, a linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, quer dizer, o conteúdo e a linguagem, o fundo e a forma. E ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre sua pretensa superioridade, bastará conversarmos algum tempo com ele para apreciarmos. Então tem que bater papo. Ou então ouvir atentamente, se o papo não for possível, né? Porque na época de Kardec não tinha internet. Hoje nós só podemos ver essas comunicações mediúnicas. Na época de Kardec não, você tinha que estar presente. Por isso que ele fala ali, conversemos algum tempo. Agora a gente está vendo pelos vídeos. A gente não vai poder interagir, mas a gente vai poder ver o que está saindo da boca dessas manifestações mediúnicas, que, aliás, não deveriam estar na internet, nenhuma delas. Mediunidade não é para fazer show. Mediunidade requer recolhimento, até mesmo para que se respeitem os próprios espíritos e, às vezes, alguma situação que esses espíritos exprimem sobre outras pessoas. Então, mediunidade não serve, não é para palco, não é para colocar em internet. Ah, mas não estou falando o nome do espírito, não importa, não era nem para mostrar. Para início de conversa. Quem é treva, sabe o que quem é treva faz? Se une com um dos maiores perseguidores de um homem de luz, que é um tiro no pé e tanto, uma bazucada no pé. É um atestado de hoje eu vou destruir a minha casa espiritual. Chama um dos maiores perseguidores de um iluminado, que é um espírito trevosíssimo encarnado, inquisidor, para fingir que está em fraternidade, para desacreditar o servo da luz, desmerecê-lo. É podre, é nojento, fede, todo mundo percebeu.
Foi nojento. Eu sou a luz e eu incomodo as trevas. Por isso que eu sou atacadíssimo. Porque a minha luz aqui é muito pra cabeça. Eu já tomei posse de quem eu sou. De verdade. E eu vou falar assim, doa quem doer, porque é o Pai que fala através de mim. E o que eu falar de mim mesmo vem de Deus, porque Ele e eu somos um só. Eu sou Orianda Renenai, o novo Messias. Eu sou um enviado de Deus. Sim, eu tenho um reino. Não é só Jesus que tem. Eu não sou arrogante. Eu não sou orgulhoso e vaidoso. Eu sou a presença do Deus vivo. Deus vai usar o meu corpo para externar todo o seu amor para os seus filhos. Porque Ele encontra sintonia aqui. Aqui Ele encontra um vaso transparente e limpo, o qual Ele pode usar perfeitamente. Eu falo e falo com autoridade. Porque eu vou fazer tudo o que Deus mandar. A minha vida não me pertence mais. A minha vida pertence a Ele. Ele me comanda. Ele vai dizer, vai lá e faz. Se une a essa menina agora. Agora separa dessa menina. Se une a essa agora. Agora separa dessa. Vamos na cidade tal. Prega na igreja. Agora sai da igreja. Vai ser assim. Olha, mas essa menina aí é uma maluca. Essa é uma perturbada da cabeça. Você vai namorar com ela. Você vai ficar com ela tanto tempo. Depois você não vai ficar mais. É isso. Você vai comprar o carro tal. É o carro tal. Você vai vestir a roupa tal. É a roupa tal. Você vai comer a comida tal. Deus mandou. É a comida tal. A espada do Senhor está bem afiada. E ela vai cortar. Muito bem cortada. Eu sou a espada dele.